Começando mais um programa Clinicando e Raciocinando, lembrando sempre que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, e o nosso objetivo é sempre discutir temas relacionados à medicina interna de cães e gatos para estimular cada vez mais o nosso raciocínio clínico e assim ajudar os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e junto com a professora Helena e a professora Heloísa componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E o tema de hoje é mentoria ao vivo, né? Hoje é dia de discussão de caso clínico aqui dos seguidores, dos alunos que mandam pra gente, né, casos cabeludos, difíceis, complexos, pra gente poder discutir aqui todo mundo, para poder ajudar esse paciente em um caso difícil. E hoje a gente tem o caso da paciente da Ana Paula, um pug de 2 anos de idade, e ela enviou o histórico aqui para mim hoje, dizendo que esse paciente em fevereiro do ano passado foi diagnosticado com sinomose, apesar de ter aplicado 3 doses de vacina importada, com ela mesmo, ela que tinha aplicado, tá? Luana, casa cheia hoje, né? Estamos só aguardando a dona do caso aqui para poder dar um start aqui na coisa, né? É importante que esteja junto para poder dar algumas informações adicionais. E, enfim, havia aplicado 3 doses de vacina importada, mas segundo ela houve o diagnóstico de sinomose. Não sei exatamente com quais características. O fato é que em abril ela aparentemente começou os sintomas e assim foi sendo tratada para sinomose, não sei exatamente com qual tratamento, mas no ano passado mesmo ela entrou em remissão e não teve progressão do quadro relativo a esse diagnóstico de sinomose. Mas em maio do ano passado, o tutor levou ela ao consultório relatando que o animal estava muito inquieto, apresentando um comportamento estranho. Cristiane, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Não é impossível o paciente ter sinomose mesmo utilizando a vacina importada e etc. Claro que nem toda vacina, nenhuma vacina na verdade é completamente 100%. Mas sempre chama atenção, porque o índice protetivo da vacina importada que a gente utiliza é muito, muito grande, né? Então é muito difícil o animal contrair as viroses, parvovirose, sinomose, adenovírus e assim por diante com a vacina que a gente utiliza realmente. E se adquirir, o mais provável é que tenha uma doença branda, né? Sem progressão importante para um quadro neurológico ou coisa nesse sentido. Então esse é um ponto que eu acho que chama atenção de fato. Eu não sei como é a experiência de vocês, mas eu particularmente nunca tive um caso assim bem documentado de um paciente com protocolo vacinal conduzido dentro dos padrões e que acabou adoecendo. Mas já tive colegas que me relataram, acho que a própria professora Helena teve um caso de parvovirose e um paciente vacinado com 3 vacinas importadas, né? Debinha, professor, peguei um caso recentemente com vacina importada, mas está bem leve. A Yane dando o depoimento também que já aconteceu com ela, mas no caso era parvovirose. Então, a gente sabe, bom ouvir de vocês, a gente sabe que eventualmente pode acontecer mesmo, mas o que eu acho, só um minutinho, gente. O que eu acho é que a gente tem que realmente se perguntar, ao atender um cão com uma gastroenterite hemorrágica ou um quadro neurológico, ele esteja com a vacina em dia, se realmente aquilo representa uma virose, né? Porque realmente é bastante difícil acontecer com o protocolo vacinal. Não é impossível, a gente tem que manter a hipótese, mas é uma coisa que realmente chama muita atenção, tá? Até hoje só vi com a nacional. Com as vacinas de caso agropecuária, Cristiane, eu já vi, né? Já vi acontecer e já tive pacientes apresentando virose com essas vacinas, mas assim, né? A gente nunca sabe as condições de armazenamento, de aplicação, porque não foi o colega que aplicou, pode ser o balconista, enfim, uma série de componentes aí. O fato é que realmente com esse tipo de vacina eu já vi acontecer. Ana Paula, chegou por aí? Dá um oi aí pra gente, Ana Paula, estamos precisando de você, tá? Localiza Cão, o resultado positivo foi de que teste? Rápido, coleta de líquido, PCR. Então, Localiza Cão, estou esperando a dona do caso aqui para dar os esclarecimentos, né? O que ela me passou, ela falou que esclareceria na hora da live. Foi que foi diagnosticado sinomose. Eu não sei se foi um diagnóstico clínico ou se foi feito um teste imunocromatográfico ou PCR de alguma secreção, se foi feito de urina ou se foi feito de líquor ou seja lá o que for, tá? Não sei exatamente.
Alquimia. Eu já tive paciente que vacinou, contraiu sinomose e veio a óbito. Que azar, hein, Alquimia? Que azar. O caso da Debinha foi PCR positivo, então mais do que confirmado aí a doença, né? Então a gente sabe que pode acontecer. Interessante vocês darem aí os relatos, porque são coisas realmente que é para ser raro, né, pessoal? Muito bem. E aí a queixa, segundo a Ana Paula, é que ele começou com esse quadro de alteração de inquietude, comportamento estranho, apetite caprichoso, isso em maio de 2021. Mais algumas perguntas do pessoal. Quando foi aplicada a terceira dose? Próximo das 16... Opa, Ana Paula aí. Ou não, essa é a Ana Paula que não é a Ana Paula. Ô Vitor, eu não sei quando foi aplicada a última dose, mas a sua observação é pertinente, porque a Sociedade Internacional de Infectologia, ela recomenda que a terceira dose seja feita com 16 semanas de idade, né? Você pode usar um protocolo com 3 ou 4 doses, desde que a última dose seja feita realmente das 16 semanas de idade. Ana Paula diz que, nossa, tivemos um caso de 3 spits com parvo, um deles levou a óbito, vacinas importadas em dia, a clínica foi bem séria. Ó, muita gente aí dando depoimento aí de falha vacinal, hein? Ariel chamando a atenção em relação ao condicionamento da vacina, sim, pode influenciar na eficácia do produto, sem sombra de dúvida, tá? Vetderma, animais vacinados com polivalente podem dar falso positivo no PCR sorológico? Sorológico sim, né? Sorológico você pode de fato ter tem os anticorpos, né, que foram produzidos, então realmente ele vai estar positivo. Agora o PCR, né, que identifica o DNA do agente, aí não, aí realmente o positivo é condizente com a enfermidade, tá? Bárbara, peguei um filhote de 43 dias que foi vacinado no sábado com uma vacina de péssima procedência, no mesmo dia teve convulsão, hoje infelizmente veio a óbito. Difícil dizer aí se houve comorbidade, né? Vanessa Rodrigues, Paulo, sempre peço exame sorológico de IgM, dá para fechar com ele? Olha, Vanessa, o IgM significa que é infecção recente, agora daí, ou exposição recente, a fechar o diagnóstico com ele, acho complicado, tá? Eu acho que entram outros fatores, assim, em relação por exemplo, a sinomose, etc., não, eu acredito que não, tá? Aí eu te recomendaria realmente o PCR para ter um diagnóstico mais assertivo. Mas entra naquilo que a gente falou também da sinomose, né? Não há uma mudança muito drástica também de conduta nesses casos. Certo, pessoal? Vamos em frente então. E aí a queixa a partir de meados do ano passado foi essa alteração principalmente comportamental, tá? Que o animal vinha apresentando, hiporexia, sem mais alterações importantes. Mas em 2021, ela relatou que os sintomas se exacerbaram e o animal começou a apresentar andar compulsivo, inquietude, cialorreia, em alguns momentos chegava a ficar em estupor. Tinha ido em colega, tá, que é neurologista, que não fez um exame neurológico e não atribuiu a um quadro neurológico propriamente dito. Apetite agora está normal, fezes normais, mas relatou polidipsia, tá? E ela diz que na cidade dela, infelizmente, não tem tomografia computadorizada e nenhum patologista para laudar o líquor. Tá? Eu vou passar para vocês, então, os exames laboratoriais desse paciente. Lembrando, é um pug de aproximadamente 2 anos de idade, que teve esse quadro supostamente de sinomose no início do ano passado, melhorou, mas do meados do ano passado para cá vem apresentando algumas alterações, principalmente comportamentais, com agravo recente agora em 2021. A idade é 2 anos, clínica Vetderma, caracterizado principalmente aí, por andar compulsivo, né, inquietude principalmente, agora está apresentando polidipsia, que mais? Cialorreia, e em alguns momentos fica bastante prostrado, tá? Então tem esse quadro de intermitência, e esse quadro de intermitência eu acho particularmente interessante. E aí, no exame laboratorial desse paciente, eu tenho 3 rodadas de exame aqui. Um de 28 de dezembro, onde foi feito só o hemograma, apresentava-se dentro da normalidade. Um de 22 de fevereiro e um de 16 de março. O que a gente nota nesses exames que foram encaminhados? No exame de 22 de fevereiro, 248 de ALT, 247 de fosfatase alcalina, 2,8 de albumina. A albumina ainda dentro da normalidade, tá? Mas a ALT um pouco aumentada, lembrando que 248 de ALT não é uma coisa assim que chama atenção, é um aumento discreto, né?
daí mais ou menos 2,5 vezes o valor de referência, vale a mesma coisa para a fosfatase alcalina. Mas no dia 16 de março foi feita uma nova bateria de exames, então bem recentemente, na semana passada, e persiste o aumento de ALT, dessa vez com 390, e a fosfatase alcalina de 205. A albumina, que antes estava em 2,8, agora está em 2,3. Então houve um decréscimo aí da contagem de albumina. E a ureia, que o normal é no mínimo 21, estava em 19. O pessoal já mandando os chuntes aí. Vamos conversar sobre isso, pessoal. Renata Carvalho pergunta, para fechar sinomose, o PCR da urina. Então, foi até uma discussão que a gente teve em lives anteriores, Renata. O PCR da urina ele pode ser utilizado. Por quê? Porque na urina, o vírus da sinomose fica mais tempo que no sangue. Mas ele não fica mais indefinidamente na urina. Em determinado momento, o PCR da urina vai estar negativo também, quando ele está em fase neurológica, tá? E aí, pessoal, não é que sim, sempre que ele está neurológico, ele também vai estar positivo na urina. Não, ele pode estar negativo na urina, tá? E estar em fase neurológica, você só vai encontrar o agente dentro do sistema nervoso, tá? Ou fazendo o PCR do sistema nervoso, ou, enfim, fazendo as imunoglobulinas do líquor, tá? Ou o PCR do líquor. Mas o PCR de urina, dada a facilidade de coleta, como ele fica mais tempo que no sangue, é uma tentativa. Mas se ele vier negativo, o animal está com sinais neurológicos, você não pode descartar a sinomose, tá? O Vete Real do Cabo pergunta se fez ultrassom. Fez ultrassom recentemente, o que foi observado? Uma quantidade bem pequena de líquido, nada importante, mas foi observado nos exames subsequentes de ultrassom, foram 2 ultrassons que foram realizados, que no mais recente o fígado estava menor do que no ultrassom anterior. Então havia algum indicativo de uma microhepatia. Não tão grave, mas chamou a atenção do ultrassonografista que descreveu o achado. Então, pessoal, percebam que nós temos um paciente jovem, 2 anos de idade, que vem apresentando uma alteração comportamental, com andar compulsivo, inquietude, que não é perene, não é contínua. Ela tem uma característica intermitente, né, ao longo do tempo. Não é o tempo todo que ele está assim, tá? Bem sobre demais aspectos, começou um quadro de poliúria e polidipsia na avaliação subjetiva do proprietário, e teve um agravo desse quadro aí comportamental, neurológico, agora este ano. Os exames laboratoriais mostram aumento de ALT persistente ao longo de fevereiro e março. E o que nos diz o aumento de ALT? Pessoal, nos diz que existe lesão hepatocelular. Ponto. Se essa lesão é metabólica, neoplásica, inflamatória, infecciosa, blá, 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 não sabemos. E a fosfatase alcalina é elevada, 247 depois 205, nada assim, puxa, que super fosfatase alcalina, não, longe disso. Mas indica que pode estar havendo distúrbio colestático ou indução por cortisol, tá? Enfim, a gente tem esse panorama, a ureia também abaixo, um pouco abaixo da normalidade e uma sugestão de microhepatia no ultrassom. E aí o pessoal veio, né? É chunte, né? A Luana perguntando que essa microhepatia poderia ser sinal de cronicidade? Poderia, tá? Clínica Vetderma fala em encefalopatia hepática. Vete Real do Cabo fez exame para avaliação da função? Não fez os ácidos biliares, tá? Fez apenas os exames convencionais que mostrou uma ureia um pouco abaixo, glicose a gente não tem o valor aqui dele. Mas vamos organizar. Então, o que exatamente pode estar acontecendo? O que vocês acham? Quando vocês falaram em shunt, mas que tipo de shunt que vocês estão imaginando nesse paciente? Debinha pergunta se pode indicar cirrose. E aí eu lhe pergunto, você acha que é possível cirrose num paciente de 2 anos de idade? O que você acha? Então vocês estão atribuindo o quadro comportamental intermitente a um quadro de hiperamonemia, pelo que eu estou entendendo, né? Clínica Vetderma diz shunt congênito, o Vitor pela idade algum adquirido. Era exatamente essas coisas que eu queria ouvir. Estou achando sensacional, estou achando ótimo, pessoal.
Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que essa alteração comportamental de andar compulsivo, que ele vem apresentando e de forma intermitente, pode ser uma característica de encefalopatia hepática. Pode, tá? Ainda mais que passou por avaliação com o neurologista e naquele momento não foi observado nada assim, francamente neurológico. Essa característica de intermitência, ela pode ser observada nos shunts, porque o nível de amônia, que é o principal metabólito observado nessas situações, ele não é constante, né? Então pode haver essa intermitência de característica clínica, tá? Luana Ecegevete, para shunt eu esperaria marcadores hepáticos com alterações mais pronunciadas. Cuidado, Luana, cuidado com isso, né? Clínica Vetderma, foi feita urina e já vou te responder o que você quer saber. Não foi observado cristal de biurato de amônio, tá? Vete Ana Paula, é você? É a dona do caso que chegou? Responde aí para mim, estamos aguardando você. Ah, é ela. A dona do caso aí. Oi, professor, boa noite. Oi, Ana, Desculpa o estávamos atraso. falando aqui pela sua presença, já estamos aqui ó, adiantados aqui do seu caso clínico. Desculpa, Imagina, tem um não tem bebê problema não. pequeno. Não tem problema não. Fala de onde, Ana Paula? De Sinop, Mato Grosso. Sinop, Mato Grosso. Bacana. Isso. Bem-vinda e obrigado pela contribuição. Ana, Eu que agradeço. eu já adiantei aqui para o pessoal, tá? O panorama do seu Uhum. caso, me corrija se eu estiver errado. É um pug de 2 anos de idade. Isso, Primeiro esclarecimento, ele teve um diagnóstico de sinomose no começo do ano passado. O pessoal que perguntou exatamente. muito como é que foi esse diagnóstico. Já que ele tinha tomado 3 doses, a gente conversou sobre a raridade, né, de um quadro com 3 doses. Vários colegas aqui deram depoimentos de que tiveram parvo, sinomose, diagnosticados até com PCR em pacientes com 3 doses. Né? A gente sabe que é possível, mas é raro. Como é que foi o diagnóstico? Só para eu contar aqui para o pessoal, da sinomose. Foi feito sorologia, professor, e deu anticorpos, deu IgM score S2. Para nós, S2 a S6 é considerado positivo, mas sempre fica a dúvida do quão realmente é por conta da vacina ou se realmente é pela circulação do vírus. Mas, juntando todas as peças, o animal tinha sintoma neurológico, tinha todo o quadro de uma sinomose. Então, juntamos a sorologia com os sintomas e foi, né, onde a gente iniciou o tratamento para sinomose. O animal esteve prestes a morrer várias vezes. Ela ficou internada um bom tempo, é que os donos nunca desistiram dela, e até que a gente conseguiu a cura clínica do animal. Que quadro neurológico ela teve, Ana? Ela ela teve mioclonia, ela teve um pouco de vocalização, não foram sinais tão graves, e em algum momento do tratamento dela, o hematócrito dela despencou e nós entramos com a medicação para hemoparasitose, foi quando ela melhorou. E a gente estava perdendo ela pela hemoparasitose que a gente não tinha conseguido associar antes no quadro dela. Mas os sintomas neurológicos não foram tão graves. Ela tinha alteração de marcha, ela tinha o andar compulsivo, ela tinha um pouco de vocalização e era isso. Tinha muita secreção ocular. Uhum. Parece que foi um quadro clínico bem clássico. Inclusive, uma pessoa que está acompanhando a gente aqui na live perguntou: professor, IgM dá para fazer o diagnóstico? Eu falei: olha, isoladamente não. Interessante porque você mesmo já chegou a falar, a gente usou IgM, mas havia uma correlação clínica e por isso a gente atribuiu a sinomose. Embora não seja um diagnóstico totalmente fechado, com sinais Exato. respiratórios e neurológicos, e principalmente mioclonia, porque a mioclonia é bem assim, bem difícil de acontecer. Acontece, mas é mais difícil de acontecer em outras morbidades. Eu acho que é bastante indicativo. Mas aí ela melhorou, ficou bem, né? Melhorou, ficou Melhorou. bem. E aí, em meados do ano passado, ela começou a apresentar uma alteração comportamental, andar compulsivo e etc e tal, né? Assim, parece que é uma alteração principalmente de comportamento que ela vinha Exatamente. apresentando. Foi Isso. inquietude, né? Foi levado ao colega neurologista que no momento do exame não observou nada. E agora, em 2021, ela teve agravo desse comportamento, né, Ana?
Conta mais Exatamente. pra gente desse comportamento. Então, a queixa principal do tutor é que ela fica muito inquieta e ela anda compulsivamente e ela anda em círculos. E em alguns momentos ela entra em estado mental, em estupor, ela fica parada como se tivesse perdido toda a consciência do que acontece ao redor. E ela tem cialorreia, ela fica com bastante cialorreia, mas assim, é principalmente o andar compulsivo. Ela não para, ela anda, 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 anda compulsivamente, sempre em círculos. É Entendi. isso que acontece com ela. E depois ela melhora? Ela tem Depois ela momentos de melhora. melhora? Ela tem É dias normal. bons e ruins. Isso, ela tem dias bons e ruins. Nós estamos assim desde o mês de julho dessa forma. Só que agora, em fevereiro, ela piorou nesse sentido da inquietação dela de ficar andando. Antes, o intervalo era maior entre uma crise e outra, e agora, em fevereiro, está ficando constante esse comportamento dela. E eu também desconfiei de Chantes, mas, o professor, as enzimas hepáticas dela deram normais anteriormente, nada me direcionou para isso. E no ultrassom, a gente tem uma ultrassonografista na cidade que é muito boa, ela também não identificou. Ela falou que, claro, ela não pode falar com toda certeza que não seja, mas no ultrassom não dá indícios de que seja realmente isso, mas seria necessário um exame de imagem melhor, um outro exame, foi o que ela me falou, mas eu também considerei o desvio. Só que por conta do ultrassom a gente não fechou. O score corporal dela é ótimo, ela tá comendo, tá super ativa, tá bem, né? Intercalando com esses momentos ruins que estão sendo maiores. Uhum. Alguém perguntou do score. Do score corporal, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O pessoal você mesmo já acabou respondendo a maior parte das perguntas, né? Salmo, sequelas de sinomose, até a Ana chegou a falar comigo. Normalmente, sequelas de sinomose são eventos perenes, né? Então, se o paciente tem uma sequela mioclônica, ele permanece com mioclonia. Se ele tem uma sequela de ataxia, ele fica atáxico. Ele não demora um tempo para apresentar o sinal depois da melhora e tem essa oscilação. Normalmente é um quadro mais contínuo, tá? Então, acho pouco provável essa relação da sinomose, tá? Godoy. Atendi um pug que estava assim, a neuro tinha falado que era síndrome do MEG. Quando fizemos o S, deu shunt. Então vamos chegar lá. A MEG, primeiro falar assim. Primeiro, como é que ela chama? Não tem o nome dela aqui, né? É Dori. só Adore, né? A MEG, que ele está se referindo, a meningoencefalite granulomatosa, realmente é sempre uma suspeita em um pug com um quadro neurológico. Tá? Isso, toda vez que a gente atende, é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas a MEG, a maior parte dos casos, tende a ser fulminante, assim, uma evolução de 5 a 7 dias e óbito. Eventualmente, tem casos de MEG que tem evolução mais insidiosa, um pouco mais lenta, com quadro convulsivo, etc. e tal. Mas não com esse quadro comportamental que ela está apresentando. Tá? Então, acho... até você está falando que não era a MEG nesse caso, né? Mas só para situar o pessoal em relação à meningoencefalite necrosante, né? Aqui, na verdade, não é nem a granulomatose, é necrosante do PUG. Eu já vou explicar a questão do shunt, Tony pode deixar. Vamos ver o que Só uma mais. informação, professor. A gente fez PCR de ocular e hoje saiu o resultado, deu negativo Mas o para PCR para quê? sinomose. Para sinomose. Então, o PCR de ocular, assim, fase neurológica, supondo que fosse sinomose, a chance de dar negativo é imenso. Realmente, exceto pela... Isso que eu estava conversando com eles antes. A urina é uma amostra onde o vírus fica mais tempo que no sangue, mas mesmo assim, em algum momento a urina vai ficar negativa também e só vai encontrar dentro do líquor mesmo. Aí tem que ser a amostra licórica para encontrar em determinadas fases da sinomose. Mas vamos lá. Então, o que eu conversava aqui, Ana, com o pessoal, é que de fevereiro para março, a gente vê a LT persistentemente elevada, tá? Embora não seja uma elevação grave, mas estava em 248, persistiu para 390. Tá? E E a fosfatase alcalina também persistiu elevada, a albumina caiu.
de 2,8 para 2,3 está no limite inferior. A ureia Exato. abaixo do limite inferior. Você relatou que ela está poliúrica. Está de fato poliúria, polidipsia? Isso é bem Tá, evidente? Tá? tá. Ele falou que ela toma muita, muita, muita água, que às vezes eles têm que tirar o pote de água dela, e agora ela tá com escape urinário, ela tá com quadro de incontinência urinária. Ela, ou pode ser, né, a poliúria mesmo, só que ele relata dessa forma, que onde ela está sentada, ela sai e fica lá o xixizinho dela. Eu já aferi a glicemia dela em jejum e deu normal, fiz só uma aferição. Uhum. É. E você lembra da densidade urinária dela? Você me mandou aqui, peraí que eu Eu tô... mandei, eu não me Tá recordo aqui, de cabeça. aqui. Tá na minha frente, aqui eu já abro ele aqui. Densidade urinária 1,023. Até que não tá bastante concentrado, mas está longe de estar isostenúrica e hipostenúrica. Cristiane pergunta do ultrassom. Não houve hepatomegalia, Cristiane. Pelo contrário, de um ultrassom para o outro foi visto uma sugestão de microhepatia. Então vamos lá, vamos juntar. Então a gente tem uma paciente PUG que foi diagnosticada com sinomose, aparentemente no início do ano passado, aparentemente teve uma melhora clínica, entrou em resolução. Meados do ano para frente começou a apresentar alterações comportamentais, inquietude, andar compulsivo de forma oscilante. Passou por avaliação no neuro, nenhuma alteração neurológica no momento do exame. Agravo agora no começo do ano, com andar compulsivo, em círculo muitas vezes, poliúria, polidipsia, inquietude e intermitência, dias bons, dias ruins. Do ponto de vista laboratorial, persistentemente aumentada a ALT, não um aumento de grande magnitude, mas um aumento persistente, fosfatase alcalina, ureia um pouco abaixo do normal e sugestão de microhepatia no ultrassom. Então vamos lá, o pessoal está ansiosíssimo na questão do shunt aqui dessa paciente, tá? Duas considerações eu perguntei para ele. Vocês estão falando de shunt o quê? Adquirido, congênito, que tipo de shunt? E até a Debinha falou, pode ser cirrose? Aí eu, para dar uma espetada, eu perguntei, mas você acha que pode ser cirrose? Um paciente com 2 anos? Aí Debinha falei de propósito, porque pode ser cirrose, tá? Então, eu acho que nesse contexto, Ana, primeiro considerando a possibilidade de shunt, encaixa nos sintomas? Encaixa, tá? Encaixa por quê? Pelo caráter intermitente e vago das alterações neurológicas, com períodos de melhora e piora. A maior parte das lesões neurológicas estruturais, inflamatórias e etc., tem uma condição, em geral, mais contínua, mais perene, né? E essa oscilação de sintomas chama muita atenção. Isso é uma característica do quadro neurológico em shunt que a gente pode observar, tá? Então, isso chama a atenção. O aumento persistente de ALT com a sugestão de microhepatia. Isso pode mostrar um quadro hepatocelular persistente. E aí vem a poliúria, a polidipsia pode ser atribuída à doença hepática? Pode. Porque na doença hepática, não sabe exatamente o mecanismo, mas pode ter a ver com lavagem medular renal. Alguns animais apresentam-se poliúricos, tá? Então, é um componente que pode acontecer em doença hepática e pode fazer parte do próprio quadro neurológico do paciente. Então, eu acho que o shunt deve ser considerado no diagnóstico. E aí vem a questão, o shunt adquirido ou o shunt congênito? Clínica Vetiderma. Cirrose pode levar à hipertensão portal e shunt adquirido. Isso é fato, tá? Clínica Vetiderma. Vamos lá, vamos primeiro pontuar. O shunt congênito e o shunt adquirido. O shunt congênito, normalmente, ele é solitário, tem vários tipos de shunt, tá? A gravidade também é muito variável. A maioria dos animais tem início precoce, com alguns meses, mas não se enganem. Alguns animais podem ter início de sintoma mais tardio, mais insidioso, depende da magnitude do shunt. Então, shunt congênito não pode ser descartado pela idade, tá? É uma possibilidade que tem que ser considerada. Como você falou, a ultrassonografista é experiente, tá? Mas alguns shunts são mais complicados e podem não ser tão claros no exame ultrassonográfico. Segunda possibilidade. Lembrando, tá? O shunt congênito, como é que ele vai causando? Com o tempo, ele vai causando atrofia hepática, né? Conforme a doença vai se desenvolvendo. Porque pelo desvio vascular que você tem um aporte menor
de sangue para o fígado. E com o tempo, o fígado pode se tornando mais atrófico, menor, e aí alterações como hipoalbuminemia podem ir se desenvolvendo, como a gente está observando nesse paciente. Então, acho que o ponto número 1 é o shunt congênito, eu acho que deve ser levado em consideração. Shunt adquirido. O que é o shunt adquirido? O shunt adquirido é um mecanismo de escape do organismo. Tá? O que acontece? Você tem uma doença hepática, em geral, uma fibrose, cirrose, que comprime os capilares sinusoides, e os capilares, então, comprimidos, começam a aumentar a pressão dentro dos capilares. Isso vai se espalhando pelo sistema porta-hepático. A pressão vai aumentando dentro do sistema porta. E aí, numa tentativa de aliviar a hipertensão portal, formam-se os shunts adquiridos. Na verdade, são válvulas de escape que já existiam ali, que são abertas em situação de hipertensão portal. O shunt é tão importante como um mecanismo de escape que, em medicina de seres humanos, eles fazem shunts. Né? Eles abrem shunts para aliviar a hipertensão portal, que é uma consequência nefasta de um quadro cirrótico. Mas o animal tem 2 anos, mas pode. Tá? Em Lages, a gente teve mais de 2 dezenas de animais jovens com cirrose hepática, de causa obscura, talvez ligados à aflatoxina, mas a causa nunca foi determinada. Eu estou acompanhando agora uma maltês, né, de 2 anos de idade, com quadro de efusão abdominal, tudo para ser shunt, um quadro também bem rebuscado. Fez a tomografia computadorizada, era shunt, só que eram múltiplos shunts adquiridos. Um animal de 2 anos de idade. Tá? Então, eu acho que você tem que considerar as 2 hipóteses. Tá? Para documentar o shunt, aí realmente muitas vezes a gente precisa de uma técnica de imagem diferenciada, né? Como, por exemplo, uma tomografia, que pode ser realizada nesse tipo de caso, ultrassonografia Doppler, né? A literatura fala também em angiografia realizada transoperatória, e depende muito da técnica que você tem disponível, tá? E, assim, a própria documentação de uma doença hepática crônica por biópsia, às vezes já é suficiente aí para você ter um norte aí em relação à causa possível. Por exemplo, uma biópsia hepática simples pode te mostrar cirrose, você pode atribuir, então, essa possibilidade de encefalopatia hepática. Lembrando que a encefalopatia hepática pode ocorrer tanto pelos shunts adquiridos, tá, numa doença crônica, pela incapacidade de metabolização do hepatócito da proteína, né, do metabolismo da amônia, transformando ela em ureia. Então, o hepatócito doente não consegue metabolizar a amônia em ureia e a amônia se acumula na circulação, não apenas pelo desvio vascular, que também pode acontecer. Então, são hipóteses que a gente tem que levar em consideração nesse caso. Medir a amônia não é uma boa alternativa. É uma técnica muito difícil. Seria maravilhoso. Eu meço a amônia está aumentada, né? Seria ótimo. Uma opção aí para você seriam os sais biliares, que eu acho que é mais tranquilo de ser realizado e pode dar um panorama aí realmente se o caminho, nesse caso, é o fígado de fato, tá? Então, talvez seja um exame interessante de você solicitar nesse quadro, dadas as limitações que você falou que você tem aí em Sinop, aí na sua cidade, tá? Clínica Vetderma, só esclarecendo algumas dúvidas aqui do pessoal. O shunt pode causar icterícia? Não, o shunt não, tá? Você pode ter uma doença hepática crônica, uma cirrose, a icterícia, pela incapacidade do hepatócito de captar, conjugar e eliminar a bilirrubina, tá? E ter um shunt. Mas o shunt não causa a icterícia, tá? PET scan, congênito vaso intrahepático único e grande, podendo curvar para a esquerda, o direito ou mesmo central, por isso não há ascite. PET scan, você tem razão, tá? O que ela está querendo dizer é que no shunt congênito não é uma doença hipertensiva portal. Tá? Diferente do shunt adquirido, que está relacionado à hipertensão portal. Mas você pode PET scan ter ascite se o quadro evoluir para uma atrofia hepática grave com hipoalbuminemia. E aí você não tem ascite pela hipertensão portal, mas você tem ascite pela diminuição da pressão oncótica. Tá? Aí é outro mecanismo. Natália falando, quais doenças hepáticas seriam possíveis em animais da cidade? Muitas, tá, Natália? Muitas doenças hepáticas são possíveis num animal jovem. Inclui aí a vascular, o próprio shunt, a própria cirrose, né, que eu falei, a aflatoxina, por exemplo, é uma possível etiologia
mas eu confesso que nessas dezenas de animais que a gente atendeu lá em Lages, a gente nunca conseguiu fechar uma causa do animal cirrótico. E não eram suspeitas de cirrose, todas foram documentadas por meio de histopatologia, né? Biópsia cirúrgica, tá? Muitas conjuntos adquiridos, tá? Então não pode descartar apenas porque o animal é jovem, tá? Doenças infecciosas hepáticas também ocorrem no animal jovem, por exemplo, gatos com toxoplasmose hepática e assim por diante, tá? Debinha 69. Professor, mas na cirrose as enzimas hepáticas estariam baixas? Cuidado, Debinha, tá? Essa questão que eu vejo assim é levado muito ao pé da letra, porque olha, na cirrose hepática terminal, com massa hepática muito baixa, você pode ter uma LT normal, mas isso assim é a cirrose mais avançada, tá? E nas fases anteriores, o maior marcador é a persistência da LT alta, a lesão hepatocelular contínua, tá? Então, não é que tem que estar normal ou baixa, pelo contrário, tá? Ela pode estar, ou seja, você não descarta se ela estiver normal. A ureia baixa é outro indicativo aí de um possível envolvimento hepático, né? Que já aí dá uma sinalização de talvez insuficiência, porque não conseguindo metabolizar amônio em ureia, a ureia diminui na circulação, tá? Vanessa Rodrigues, ela tratou a suspeita de parasitose com o quê? Aí a Ana pode responder melhor pra gente. Ana, com o que você tratou a parasitose? Então era suspeita de parasitose. Chegou a dar doxiciclina? Não, só o imidocarb. Ah, também, sim. Na dúvida nós usamos os dois, mas assim, foi mais para amarrar todas as pontas, até porque o hematócrito dela despencou repentinamente. Então eu pensei já em babésia, mas a gente não sabe se poderia estar associado e, por que não, fiz a doxy também. E ela logo melhorou. O professor, então, só recapitulando, então uma opção seria biópsia para confirmar a cirrose. E outra possibilidade é pedir os ácidos biliares, e se eles estiverem diminuídos, também comprovaria a insuficiência desse fígado, é isso? Não, os ácidos biliares, eles não vão te levar a um diagnóstico definitivo, eles só vão mostrar a alteração, mostrando aí que seu fígado está insuficiente, seu fígado está doente, tá? Dado o exame alterado. Mas isso assim, é só para te falar assim, não, realmente o fígado não tá bacana, não tá legal, e que possivelmente é o problema. Agora vamos pensar um pouco, só responder as últimas perguntas e vamos ver outra possibilidade. Clínica Vetderma. Para o shunt, qual seria o tratamento? Se ele for congênito, Vetderma é cirúrgico. Mas se for shunt adquirido, ele não pode ser operado. Aí o tratamento é a causa base, o tratamento da doença hepática crônica, tá? O colega perguntou aí se tem algum artefato que pode ser confundido com shunt. Não sei te dizer se existe algum artefato ultrassonográfico. A PET scan falou aqui trombose. Você se referia a essa pergunta, PET scan? Do colega? Esclarece aqui pra gente. Só que eu acho também que a gente está, Ana, hipotetizando aí uma encefalopatia hepática, que condiz com o quadro, eu acho que deve ser investigada, tá? Mas existe a possibilidade de o animal ter uma doença neurológica, né? De fato, primária. Existe esse andar compulsivo, em círculos. E aí, você não vai sair do lugar se você não conseguir investigar dentro do crânio dele. Ou um líquor, ou uma tomografia, para você investigar lá dentro, você vai continuar como ele, andando em círculos. Sim. É assim que eu me sinto. Desculpa o trocadilho infame, ridículo que eu falei aqui agora, tá? É exatamente assim. assim. Me veio na cabeça, porque você vai fazer hemograma, sim, não vai sair do lugar, tá? Então eu acho que talvez seja mais fácil você investigar o fígado, mas eu não descarto o quadro neurológico. Essa poliúria, polidipsia, de repente há envolvimento aí de regiões encefálicas, a produção do ADH, né? A gente não sabe. É possível, acho possível que haja um quadro neurológico central, intracraniano, inflamatório, neoplásico, embora seja um animal de 2 anos, pouco frequente, mas não impossível. Mas aí eu acho que realmente você não vai sair muito do lugar sem mais informação, tá? Mas sabe, essa intermitência aí chama muita atenção. Sim. Quadros de encefalopatia hepática costumam ser assim. O animal tem dias bons e dias ruins. Tá? Exatamente.
Eu acho que E pode já vai ser. fazer isso. E assim, professor, o que me chama a atenção são é o leucograma dela. O professor percebeu, sempre tem leucocitose por neutrofilia, com um leve desvio à esquerda. Dessa vez não tinha É, o no último que eu último, tenho aqui mas não os tinha. anteriores sempre tem um pouquinho de neutrófilo bastonete. Um pouquinho, né? Poderia ser 396. inflamatório também, não é, professor? Poderia, mas são discretos os desvios, sabe? São. São muito É que aqui a discretinhos. nossa referência é até 300. É aqui, não, aqui também. Estou vendo aqui os exames dela. Um estava 196, o outro 396 e o outro 185. Só uma vez deu um desviozinho. Mas, assim, é difícil dizer. É É, difícil. Mas, assim, no mês 7 deu desvio, 688. No mês isso é 12 direto. também. E no mês 5, mês 7, 12, 2 e o 3 foi o único que não deu. É possível. Mas, assim, alterações inflamatórias tão crônicas, assim, com muitos meses de evolução, é mais difícil. Tá? As inflamações, as encefalites tendem a ter um caráter mais agudo no cão, né? Não um processo crônico, assim. Mas, enfim, eu acho que é teu caminho. Eu investigaria, de fato, essa questão hepática pela ureia baixa, pela albumina descendo, pela microhepatia. Começo de formação de efusão abdominal é pouca, mas está formando, né? A LT persistentemente aumentada, eu acho que é um caminho a se seguir, tá? Ok, Tem, professor. tem tomo numa cidade próxima aí que daria para fazer, não? Tem em Cuiabá, mas eu não sei se está funcionando. Ele sempre tem em conserto aquele equipamento. Não sei o que acontece. Eu preciso investigar. E também tem o fator, o tutor precisa se preparar financeiramente. Eu já cogitado nessa possibilidade a ele, mas no momento ele não consegue fazer. Ele teria que sair daqui, se deslocar até a capital, ficar em hotel, gastar, enfim, ele ainda vai se organizar financeiramente, mas foi cogitado sim a tomografia para ele fazer. Mas eu não fui atrás porque ele não me deu. Falou que ia se organizar primeiro, então eu acabei nem ligando para ver se estava funcionando o aparelho ou não. Mas existe sim em Cuiabá, eu acredito que deva estar funcionando sim. E o que dá para fazer até lá, se você estiver pensando em encefalopatia hepática mesmo, é o tratamento sintomático, assim, né? A ração hepática. Muitas condutas são discutíveis, né? Mas, por exemplo, lactulose, A os lactulose. antioxidantes, né? Pelo Uhum. menos assim, o impacto negativo dessas condutas é baixo, tá? Então é uma coisa que dá para ser. Uma dieta hepática também dá para ser realizada, certamente não vai ter nenhum efeito adverso importante, mesmo que não seja uma encefalopatia hepática. Tá, Certo? ok. Então eu acho que o Ela tá caminho é esse. tomando A gente SAMI, ela tá tomando SAMI, mas aumentou a enzima, foi bem um pouco eficiente para ela. Não deu muito resultado, mas mesmo assim eu pedi para eles continuarem com o SAMI. Mesmo a enzima tendo aumentado, mesmo ela tomando o medicamento, eu pedi para que eles continuassem com o SAMI. Então eu posso associar a lactulona, né? Lactulose? lactulose, mas principalmente acho que uma dieta hepática aí vai Aham. ter um impacto até talvez melhor se for esse o caso mesmo, né? Está em Tá aberto ainda joia. o nosso diagnóstico. Mas eu acho que tá vendo assim, é porque ele não tem só componentes neurológicos, né? Assim, esse quadro de efusão começando me chamou a atenção, as alterações das enzimas hepáticas, isso está meio que cheirando realmente um reflexo de alteração sistêmica. Enfim, torço para que dê certo, que possa fechar esse diagnóstico aí, mantendo em mente que ainda pode ser um quadro central, né? E aí diversificado. Sim. Eu acho que esse é o caminho. E aí, Ana, ajudou? Ah, com certeza, professora. Eu estava, como eu te falei, tinha muitas informações, mas não estava conseguindo ligar os pontos. Mas é como você falou, eu estou correndo atrás da. É verdade, porque eu não saí do lugar e todos os meses a gente faz hemograma, hemograma, hemograma e
bioquímico e não estou conseguindo, né, definir. Mas eu vou ver sobre a questão do líquor, que é uma coisa que a gente pode tentar fazer. E a tomografia eu fico aguardando quando eles conseguirem se organizar para a gente estar fazendo e excluindo alguma causa neurológica, uma neoplasia, não sei, alguma Mas a coisa, própria né, tomo, quando eu me refiro, tá? Eu tô falando o próprio diagnóstico do shunt mesmo, né? para o fígado. Ah, também, Aqui, claro. aqui a gente fez nesse paciente, nessa maltese que eu lhe falei, foi feita a tomo. E aí a tomo mostrou todos os chuntzinhos adquiridos ali, bonitão ali, deu para fechar um diagnóstico, tá? Ah, legal. A Mara pergunta: a biópsia hepática seria para avaliar um processo hepático crônico? Isso, Mara. A resposta que a biópsia daria nesse caso é dizer: existe uma cirrose hepática. Ponto. Se existe uma cirrose, a gente já pode ficar tranquilo em dizer que o quadro comportamental certamente é decorrente da doença crônica. E a biópsia é uma coisa bem mais fácil de fazer, porque é uma cirurgia convencional, não precisa de material especial, né? Abrir o abdômen, tirar um fragmento, mas pode vir fígado normal, né? Então isso tem que ficar claro para o tutor, que é uma investigação. Tá? O que mais? A Kali pergunta do tratamento de base, né, de suporte. Sim, é o que a gente conversou agora, que até que a gente tem uma resposta definitiva, a gente pode sim, até porque a maior parte das condutas não tem efeito adverso e não tem problema em instituir. Beleza, pessoal? Pessoal, para dar um feedback aí, vocês que têm me acompanhado nas lives anteriores de caso clínico, nosso caso da semana passada, também com componente neurológico de convulsão, infelizmente terminou a live e o paciente faleceu. A gente ficou sem resposta, mas o caso anterior da nossa colega do Rio de Janeiro, que conversou com a gente um tempão aqui, que a gente hipotetizou leishmaniose de fato, foi fechado o diagnóstico. Tá bom? Então, na medida do possível, eu vou sempre contando os desfechos. Aguardo, Ana, tá? Você manda essas respostas para a gente, tá? Sobre a evolução do quadro e vamos conversando, então. Tá Tá? joia, professor. Combinado? Deixa eu ver se eu Tá achei joia. mais Muito perguntas. obrigada. Eu é que agradeço, Ana. Agradeço imensamente aí pela sua colaboração, por ceder esse caso aqui para a gente. Tá bom? Estou à disposição aí para os dias subsequentes aí, o que você precisar. Tá bom? Obrigada. Só vou responder mais umas perguntas aqui. Pedro, a biópsia podemos pegar até quantos fragmentos do órgão? Se for biópsia cirúrgica, você escolhe o local e pega um grande fragmento representativo, tá? Na biópsia fechada, você pode pegar 2, 3 fragmentos, mas cada vez você aumenta a chance de iatrogenia, tá? Inclusive hemorragia. A silimarina também tem ação antioxidante, pode ser utilizado, tá? Fabi, imagina, eu que agradeço aqui pela contribuição de todos. Ó, o Zé Henrique aí na área. Zé Henrique, tudo bem? Zé Henrique, como é que chamava o seu apelido? O Pássaro Gaivota, não é isso, Zé Henrique? Alguma coisa nesse sentido, né? Foi meu aluno lá em Lages. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que é isso. Tá certo, pessoal? Agradeço aí, pessoal. O Zé Henrique Gaivota. Bem-vindo, Zé Henrique. Muito obrigado aí pela audiência. Legal. Pessoal, muito boa noite, então. Muito obrigado novamente. Quarta-feira volto com mais um programa Clinicando e Raciocinando. Espero vocês. Ana, até mais. Tchau. Tchau, boa noite.